Então, deixa aqui eu partilhar. Chegamos à nossa tão esperada aula, né, de ensaios não destrutivos. Vocês já sabem como funciona, tá? Então, teve dúvida, pede aí para falar e aí já fala, já tira a dúvida, porque senão a gente segue, tá bom? Então, hoje, pessoal, eu vou falar um pouco sobre os ensaios não destrutivos para vocês. Nós já havíamos conversado sobre os danos, então vocês estão experts em identificação dos danos, já conhecem, né, como é que os mecanismos de degradação, né, os mecanismos de evolução, de progressão, já conhecem as diferenças entre fissuras, tá? E na aula de hoje nós vamos ver alguns dos ensaios não destrutivos. Existe uma infinidade desses ensaios na literatura. Vocês podem encontrar outros, como por exemplo o de campo magnético, que a gente acaba não utilizando bastante, mas existem outros tipos de ensaios que nós também podemos utilizar. No entanto, eu selecionei alguns que, na minha opinião, são os ensaios principais que vão ajudá-los nesses momentos, né, de inspeção de estrutura, tá bom? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o esclerômetro, vamos falar sobre o ultrassom, vamos falar sobre a termografia, vamos falar sobre a pacometria, embora eu considere bastante um ensaio auxiliar, tá? Vamos falar sobre o potencial de corrosão, sobre resistividade, o Ground Penetration Radar e fazer assim um apanhado geral, tá bom? Só acender aqui essa luz. Pronto. Eu vou passar um pouco aqui, né? Nós já sabemos, eu já tinha comentado com vocês sobre a caracterização das estruturas, né? De que nem sempre nós pegamos um prédio sem intervenções, na maioria das vezes esse prédio ele tem algumas intervenções. Quando ela é feita com o mesmo material, é mais difícil a gente identificar essas intervenções. No entanto, fazendo, né, a caracterização da estrutura, é possível você notar diferenças entre materiais e alguns componentes e até comportamentos que podem te levar a criar uma cronologia das intervenções de uma determinada estrutura, tá? Então, quando eu falo sempre de caracterização estrutural, nós estamos sempre falando sobre as propriedades resistentes da estrutura, né? Como é que aquela informação ela me ajuda a compreender como a estrutura ela se comporta, tá? Então, tudo isso é muito relacionado com as propriedades mecânicas. É claro que também dá para que a gente avalie a durabilidade, sim, mas avaliando a durabilidade, isso nos leva a ter uma interpretação sobre a condição de segurança daquela estrutura, tá? Então, nós podemos classificar os ensaios de caracterização estrutural, né, como ensaios destrutivos, e aí o exemplo são os ensaios de resistência à compressão axial, né, resistência à compressão diametral, o módulo de elasticidade e os ensaios de carga, tá? Seriam aqueles ensaios que nós realizamos nas lajes, né, nas vigas das próprias estruturas. Ensaios semidestrutivos, né, nós temos alguns que causam um menor dano à estrutura, mas não é um dano que tenha repercussão à segurança estrutural, tá? Pegando aqui as palavras da Lumena, né, eu já vi assim, algumas tentativas de ressignificar ensaios semidestrutivos, mas, na verdade, quando a gente usa esse termo semidestrutivo, você quer dizer que ele tem, sim, um nível de intrusão. No entanto, esse nível ele não é suficiente para afetar a segurança daquela estrutura, tá? Então, são ensaios que têm menor impacto na segurança daquela edificação, tá? Então, nós temos, por exemplo, a carbonatação, temos o ensaio de penetração sob pressão, né, que é um ensaio que se realiza em madeiras, né, através do penetrômetro. Temos o modo de elasticidade dinâmico e temos os ensaios de carga, tá? Então, esse gráfico aqui embaixo, ele é um ensaio de penetração em madeira.
Então, quando vocês forem avaliar a madeira, né, de telhado, então é necessário que se faça esse ensaio de penetração para que você avalie a qualidade dessa madeira. Um outro ensaio que também dá para que você analise é o ensaio de esclerometria, porque como ele mede a rigidez superficial e a madeira, à medida que ela degrada, né, no interior, ela vai abrindo mais vazios, então você consegue notar diferenças significativas entre um ponto e outro, tá? E também, novamente, aqui, os ensaios de carga, que são os ensaios que nós realizamos em lajes, né, para saber qual é o modo de elasticidade daquela laje, entendeu? São aqueles ensaios que nós realizamos nas estruturas, né, já existentes, sem necessidade de colapso total daquela construção, tá? E os ensaios não destrutivos, que eu destaco aqui para vocês, por exemplo, o ultrassom, a termografia, o potencial de corrosão, o martelo de Smith ou o esclerômetro, tá? E os ensaios de caracterização dinâmica, que eu incluí aqui também, tá? Os ensaios de caracterização dinâmica, eles são ensaios que caracterizam globalmente o comportamento de uma determinada construção. Então, ele é o resumo máximo, né, das propriedades estruturais, tá? Então, se você consegue caracterizar a rigidez, por exemplo, de uma estrutura, então você pode fazer isso, né? Se você quer caracterizar a rigidez de uma estrutura, você consegue fazer isso através de um ensaio de caracterização dinâmica, tá? Hoje nós vamos falar muito mais desses dois ensaios, porque os ensaios destrutivos, apesar deles também serem utilizados no âmbito da patologia das construções, eles já são vistos lá nas aulas de materiais de construção 1 e 2, tá bom? Então, um breve histórico aqui sobre os ensaios não destrutivos. Eles tiveram um surgimento, né, na aplicação da indústria aeroespacial, né? Então, lá na década de 60, houve toda essa busca por métodos de ensaio, principalmente ensaios vibracionais, para verificação, né, da integridade para verificação da integridade de maquinários, né, e de chapas metálicas, principalmente. Desde a década de 60, esses ensaios eles continuam muito ali nos modos vibracionais. Então, a gente tem os ensaios de base modal, os ensaios de base acústica, os ensaios de base magnético, de métodos radiográficos, né, de correntes alternadas e também métodos térmicos. E esses ensaios eles saem da indústria aeroespacial, passam para a área da mecânica e depois eles chegam às aplicações, né, da medicina, chegam às aplicações da engenharia civil, como nós conhecemos hoje, tá? Então, tem alguns trabalhos, por exemplo, os trabalhos iniciais de Lifton e Houghton, eles falam um pouco sobre o emprego de métodos vibracionais, né, nomeadamente frequência natural, para que você identifique dano em estruturas, tá? Então, os métodos modais, que são métodos que se baseiam na medição da frequência de vibração das estruturas, né, dos modos de vibração da estrutura também, eles servem para quando você tem, por exemplo, uma necessidade de avaliar uma grande estrutura e você precisa saber, você não tem como avaliar cada componente individualmente e, portanto, você precisa ter um modo, né, de generalizar ou de analisar globalmente aquele caso, tá? E aí, de lá para cá, a gente tem uma migração bem interessante, porque saem desses ensaios, né, de base vibracional e começa-se a entrar em ensaios de base ótica, depois começa ali a surgir os sistemas de monitoramento estrutural, né, aqui tem a sigla em inglês para Structural Health Monitoring, que esses ensaios eles começam, né, a funcionarem como aplicação de sistemas sensoriais distribuídos ou não em estruturas, com o objetivo de informar sobre a existência do dano, a localização do dano, a intensidade do dano, como esses danos eles afetam o comportamento da segurança da estrutura e também predição sobre esses danos, tá? Então,
nós temos essa migração. A partir de 2008, 2006, por exemplo, tem-se a introdução dos métodos óticos, que são métodos que fazem uso, né, de fibras e não transportam energia diretamente, né, o transporte é de um feixe de luz, então você consegue aplicar também para outro tipo de indústria, como, por exemplo, a indústria de petróleo e gás, tá? Depois desse breve introdução, então nós vamos entrar agora na parte realmente dos ensaios. Hoje nós vamos falar um pouco dos ensaios. Vamos começar pelo ensaio de esclerometria, né, também conhecido como martelo de Smith, se você tiver uma abordagem mais europeia, tá? Vamos falar do ultrassom, que também é um outro ensaio bastante versátil, que serve para avaliar, além da qualidade dos materiais, também tem indicadores importantes sobre os parâmetros de resistência, e não só resistência mecânica, né, mas também avaliar a própria qualidade e presença de defeitos em peças, tá? A termografia, que vem sendo bastante utilizada atualmente, bastante difundida. O pacômetro, né, como eu acho que é um ensaio muito auxiliar, e o potencial de corrosão também, que é um ensaio que tem se expandido bastante, especialmente nessa era de tecnologia da informação, por fornecer parâmetros para avaliação e localização precisa da corrosão no interior de armaduras, das estruturas, tá? E o ensaio de resistividade elétrica, que também é um ensaio auxiliar na detecção da corrosão, tá? Temos também ainda o Ground Penetrating Radar, que seria o GPR, que permite avaliar também o interior das estruturas, né, sem a necessidade de nenhuma intervenção, tá? Então, aqui o que vocês estão vendo, só de modo antecipado, é uma camada de recobrimento, né, poderia ser mais ou menos o reboque, e aqui você nota o restante da onda, né, que ela tem uma diferença nas propagações, indicando aqui dois materiais de propriedades e densidades diferentes, tá bom? Mas vamos começar aqui pelo esclerômetro. O esclerômetro, pessoal, ele mede a dureza superficial do concreto, mas não só do concreto, ele pode ser utilizado também para madeira, tá? Ele pode ser utilizado para se avaliar pisos. Daqui a pouco eu mostro, inclusive, um caso de estudo que nós realizamos, tá? Então, ele tem vários modelos disponíveis no mercado, mas ele se baseia no princípio de que uma massa, né, a energia que uma massa leva para que uma massa se liberta, né, ao essa parte aqui, esse êmbolo, ele entrar em contato com a superfície. Então, essa massa, ela vem, ela bate nessa parede, nessa plaquinha e volta. Então, a depender da superfície, né, da absorção de energia da superfície, ou parte dessa energia ela se mantém essa massa ela retorna, ou então, né, se ela for uma superfície muito rígida, ou então ela não volta totalmente de acordo com a quantidade de energia que é absorvida, que é dissipado, na verdade, aqui nas regiões de contato, tá? Então, o esclerômetro ele é colocado a mais ou menos, né, 90 graus, né, em relação à superfície. Aqui é basicamente uma figura ilustrativa de colocação. Aqui vocês podem ver que a parede é uma parede rugosa, tá? Não se faz a aplicação desse ensaio, né, diretamente em parede rugosa. Nessas regiões aqui, você tem que fazer um lixamento, tá? Vocês podem ver aqui uns pontinhos aqui de lixamento, para que vocês possam realizar esses ensaios nessas regiões, tá? Aqui ele ficou nesse ponto só por conta de fotografia mesmo, tá? Então, esse ensaio, ele é descrito lá na 7584 de 2021. O ensaio, ele permite que os impactos eles sejam coletados em três direções principais, né? A direção A, que é formando 90 graus com a superfície, e para situações de aplicação em viga, ele também permite as aplicações aqui no sentido contrário à ação da gravidade, que seria o ponto C, ou a favor da gravidade.
para cada um desse tipo de posicionamento do esclerômetro, né, das batidas do esclerômetro, então você tem uma reta, tá? Então, por exemplo, nós temos a reta A, que ela te dá os valores já normalizado. Se eu faço o ensaio a favor da gravidade, existe uma tendência dos valores eles subirem um pouco. Do mesmo modo que se eu faço o ensaio, né, considerando a posição C, existe também uma tendência dos valores descerem um pouco. No entanto, depois disso, esses ensaios eles são você pode vir aqui nessa curva, né, que é fornecida inclusive pelo próprio fabricante, ou então curvas já disponíveis na literatura, e fazer a sua relação entre, por exemplo, a energia de dissipação aqui, né, a energia do esclerômetro, que a gente costuma chamar de energia esclerométrica, com o nível de resistência à compressão aqui tabelado, tá? Então, essas correlações você faz depois que faz essa medição. Alguns pontos que nós precisamos ter em conta, né? O primeiro deles, eu já falei aqui, a superfície ela está lisa. O segundo seria a superfície ela não apresentar carbonatação, ou então sabermos qual é o nível de carbonatação, tá? Então, na literatura tem inclusive alguns trabalhos do professor Gerardo Isaia, eles demonstram que a carbonatação ela pode dobrar o valor do índice esclerométrico, tá? Então, você precisa entender porque se a carbonatação ela tiver ali para a ordem de 20 milímetros, ela pode influenciar de tal modo, né, nessas medidas que ela pode fazer com que esse valor ele dobre, tá? Por que isso? Porque a carbonatação nada mais é do que o preenchimento dos poros superficiais da minha estrutura de concreto com carbonato de cálcio, tampando os poros, então a superfície ela fica um pouco mais rígida e você tem um resultado que não condiz muito com a realidade, um resultado ali majorado, tá bom? Aqui são os pontos, né, de ilustração do esclerômetro. Nós temos aqui no item 4 o êmbolo de acionamento, o item 5 aqui, que seria a manga guia, os itens 2 e 3, esse aqui é o caso do esclerômetro da Prosec, tá? Então, aqui no item 5, nós temos Desculpa, no item 2 nós temos um porta USB. Aqui no item 3 é o leitor, onde você pode acompanhar tanto a bateria do ensaio quanto os marcadores, né, do índice esclerométrico. E aqui no 1 seria o botão de selecionar e também serve para o botão ligar, tá? Então, a energia de impacto de um esclerômetro ela é aqui em torno de 2.207 newtons. Essa energia ela vai variar de acordo com o modelo. As leituras elas vão estar entre intervalos de 10 e 100 newtons por milímetro quadrado, tá? O procedimento de ensaio, além da NBR, nós temos a EN 12504, a 13791 e a STM-C 805. Nessas normas, eles pedem um mínimo de 20 leituras. Aqui no Brasil, pela NBR 7584, ele pede 16 leituras, tá? E as aplicações, ele pode ser utilizado para o ensaio de uniformidade, então para avaliar a qualidade, né, de um determinado, ou então a homogeneidade de uma determinada superfície, e também para se estimar a resistência in situ, tá? Obviamente, para se estimar a resistência in situ, é interessante fazer também os ensaios de extração para que seja construída uma curva de calibração para aquela aplicação, tá? Então, de modo que, se isso não for feito, os resultados eles podem acabar um pouco defasados, tá bem? E os fatores que influenciam a umidade da amostra, então a umidade ela também acaba afetando, as energias elas tendem a ter índices mais baixos quanto maior for a umidade relativa da amostra, e a carbonatação que tende a aumentar o índice esclerométrico, tá? Aqui tem um vídeo da realização do ensaio, eu vou colocar aqui para vocês. Então vocês estão vendo aqui que a superfície ela está sendo primeiramente lixada com uma pedrinha, tá, de lixamento, pode ser uma lixa também.
Depois disso, é feito a etapa de limpeza, né, da superfície, a marcação de 16 pontos nessa superfície. E depois a identificação e data, tá? Então, em cada um desses quadradinhos, vão sendo realizadas as leituras, e depois de realizadas as leituras, você vai anotando, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que se processa. Então, 16 pontos no elemento que você vai analisar. Aí, olha, o cara já anotou aí o índice esclerométrico. Esse valor desse índice esclerométrico, ele é plotado por elemento numa tabela, tá? Então, vocês podem criar as tabelas de vocês. Você vai ter o ponto, né, de 1 a 16 e vai ter os valores aqui, tá? Então, dentre esses valores, a norma pede para a gente desconsiderar valores 10% superior e 10% inferior, tá? Então, quem são esses valores? Nosso índice esclerométrico aqui, ó, calculei a média inicial, deu 45,4, tá? Então, eu vou contar aqui mais ou menos 10%, né? Seria uma variação aí de 5, tá? De 5, falou 5 numérico, né? No índice esclerométrico. Então, eu vou colocar um limite superior aqui de 50 e o limite inferior de 40,9, tá? Poderia ser também 40. Então, aqui, você vai excluir os valores que ficaram abaixo, tanto do limite superior quanto do limite inferior, tá? Depois disso, se calcula uma nova média com os valores que não foram excluídos e depois se faz uma correção para encontrar o índice esclerométrico efetivo. Essa correção ela vai depender do modo que você realizou o ensaio, tá? Então, se você fez o ensaio, né, no sentido colocando o equipamento, né, na vertical, no sentido a favor ou contra da gravidade, você pega os índices de correção da norma e vai corrigir essa média final, tá? Aqui é a anotação do ângulo. Como o ângulo em relação à posição padrão, né, que é aquela posição formando 90 graus, ele não variou, então é como se o ângulo aqui de inclinação fosse zero, tá? Então você tem aqui esse método de processamento. Aqui nós temos a identificação para a viga V1 até a viga V7. No trabalho de vocês, vocês vão encontrar esses valores, né, e vão precisar fazer também esse processamento, tá? Então, aqui, eu trouxe para vocês um outro gráfico, né, que ele correlaciona o índice esclerométrico com a resistência à compressão, tá? Então, nós temos duas faixas aqui de intervalos que esses valores podem assumir. O índice de correlação é de 0,68, e aqui nós temos que, por exemplo, para o índice de correlação, de índice esclerométrico em torno dos 40, a resistência à compressão seria por volta ali dos 30, tá? Então, essas curvas aqui vocês podem tanto pegar na literatura observando as propriedades e as similaridades entre o concreto que foi utilizado para a realização dessa curva, ou então vocês mesmos fazerem uma curva realizando extração, realizando esclerometria na região que você vai fazer a extração de testemunhos, depois fazendo a extração e fazendo o rompimento, tá? Então, dessa forma, você também consegue fazer essas correlações. Aqui é um outro caso que eu queria mostrar para vocês, em que se avalia a rigidez superficial de uma laje de estacionamento com o esclerômetro, tá? Então, aqui em cima são os pontos que foram realizados, e depois aqui você tem a plotagem dos pilares, e aqui nós temos valores mais altos e valores mais baixos em amarelo. O que isso quer dizer? Já vamos discutir. Aqui foram os pontos que foram realizados, o modo como a esclerometria foi realizada, né? Então, notem que ela foi realizada a favor da gravidade. Então, os índices esclerométricos eles passaram por uma correção numérica dos valores, tá? Esses aqui é um mapa de distribuição dos pontos
através da laje, tá, que foi avaliada. Cada ponto desse aqui corresponde a 16 medições, são os 16 pontos. Tá? Então, depois disso, nós conseguimos verificar que existiam regiões ali de descolamento que foram mapeadas pelo esclerômetro. Então, aqui essas regiões em amarelo, elas indicam o destacamento, né, o desprendimento da camada de revestimento das lajes de concreto. Esses ensaios eles também foram confirmados pelos ensaios de arrancamento. Nós também realizamos arrancamento nessas regiões em amarelo para verificar se elas estavam ou não realmente destacadas. Tá? Dúvidas, pessoal, até aqui? Eu tenho, professor. Pois não. Para a escolha do local onde vai ser feito essa esclerometria, tem alguma orientação ou pode ser feito em qualquer lugar da laje ou do pilar? Depende muito do problema que você quer avaliar, né? Porque vamos lá, se você quer avaliar a superfície toda, então você vai ter que distribuir pontos por toda a superfície, tá? Se eu quero analisar eu quero ter uma ideia da resistência à compressão. Então, para isso, eu não preciso avaliar todos os pilares. Eu posso, por exemplo, pegar de um universo de 30 pilares e resolver, não, eu vou ensaiar 20% desses pilares, tá? Então, vou ensaiar 6 pilares. Então, você pode fazer mais ou menos nesse sentido, tá? Tá, ok, entendi. Então, seguindo aqui com o ensaio ultrassom, alguém tem mais alguma dúvida sobre a esclerometria? Não, né? Então, vamos aqui ao ensaio de ultrassom. Esse é um ensaio bastante conhecido, né, mas às vezes mal interpretado. O ultrassom, ele nos dá uma ideia, obviamente, da qualidade, da homogeneidade das peças. Durante muito tempo, ele se restringiu a aplicações em concreto, mas ele também pode ser utilizado em madeira, né? Os princípios são os mesmos, como também podem ser utilizados em estruturas de alvenaria, tá? Então, esse ensaio, ele se baseia na medição da velocidade de propagação de uma onda através de um corpo sólido. Então, existem aqui 2 transdutores, né, no caso do ultrassom para concreto, existem outros tipos de aparelhos ultrassônicos, existem, por exemplo, o para materiais metálicos, que a frequência dele é muito maior, tá? E ele é menorzinho, e ele só tem um transdutor, ou esse transdutor ele mesmo faz a medida, ele faz o envio e faz a recepção da onda, tá? Mas esse daqui, ele analisa a velocidade com que essa onda passa pelo meio material. Então, se existir, na verdade, algum dano, alguma fissura, algum problema, algum outro material, essa onda ela vai sofrer alteração, tá? Principalmente se ela encontrar obstáculos. Aqui vocês veem os diferentes tipos de transdutores ultrassônicos. O que nós mais utilizamos para concreto é esse aqui de 54 Hz, mas você tem também um de 24 kHz, né, que seria para concretos, objetos grandes e agregados muito grossos. Temos aqui a de 250 Hz, né, que é usado para determinar a modularidade também, mas tem aplicação em concreto, madeira, rocha, tá? Tem, aqui inclusive não tem os metálicos, mas os metálicos eles têm uma frequência um pouco maior, tá? Aqui tem o comprimento da onda, então é muito importante saber o comprimento da onda. Por exemplo, se uma onda ela tem comprimento de 68,5 milímetros, o que acontece? Aqui a onda tem 68 milímetros, ou seja, 6,8 centímetros, né? Então eu jamais posso fazer uma medição, né, inferior a isso, né, com esse intervalo.
Por quê? Porque se você fizer uma medição nesse intervalo, o que vai acontecer é que aquela onda ela vai sofrer os efeitos da própria, tanto da saída quanto da entrada, né, as interferências de saída e de entrada da onda, e pode fazer com que o teu resultado ele não seja tão confiável. E também tem a questão de que você precisa garantir que você pega uma onda completa, tá? Então aqui vocês podem ver os vários níveis de transdutores, né, e as aplicações para cada um. Nós conseguimos fazer também, né, 3 tipos de medições. A primeira seria a medição direta. Essa medição direta ela se baseia na colocação dos transdutores em lados opostos de uma estrutura. Esse daqui talvez seja o sistema mais conhecido. E o que acontece é que essa onda, que é uma onda de pressão, ela tem maior energia, né, maior velocidade de propagação realmente nessa direção de captação. Temos a transmissão semidireta, que seria a colocação desses transdutores em faces, né, faces aqui próximas, né, faces ortogonais de um determinado material. Isso faz com que nós tenhamos uma tendência à captação de ondas S. A primeira, a gente capta mais ondas P. Essa daqui também são ondas de pressão, tá? E pega as ondas que têm a propagação no sentido longitudinal. Depois, aqui na transmissão indireta, que é o que nós temos mais aplicado, inclusive a nível do laboratório, ela faz a transmissão direta, os transdutores eles são posicionados exatamente na mesma face, tá? Mas eles são mais espaçados entre si para permitir que essa onda ela percorra um determinado caminho que seja que a gente consiga caracterizar o material, e ela pega mais as ondas elípticas, tá? Então são esses 3 tipos de posicionamento dos transdutores, né? Transmissão direta, transmissão semidireta e transmissão indireta. A transmissão indireta é bem interessante porque se aqui houver uma fissura, o que vai acontecer é que essa onda aqui ela vai ter que caminhar um pouco mais para chegar do outro lado. Portanto, ela vai alterar a velocidade de propagação. E aí dá para eu reconhecer a existência, né? Vou reconhecer a existência de vazios, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Não, né? Então vamos seguir. Aqui vocês vão ver o sentido de propagação dessas ondas, tá? Então vou passar aqui. Aqui nós temos um primeiro transdutor, o segundo transdutor receptor, tá? Então a onda, essa aqui é uma onda de pressão, ela está sendo emitida nesse momento. Vamos ver como é que ocorre. Então, olha, mesmo que ela chegue com sua maior energia lá na outra face, a onda transversal ela também é captada pelo transdutor na mesma face do transdutor emissor, tá? Tanto é que, basicamente, essa onda aqui, nesse sentido, ela chega primeiro do que essa segunda onda, tá? As ondas ultrassônicas, as velocidades de propagação, elas também vão variar, pessoal, de acordo com a densidade dos materiais. Essa é muito a chave para interpretar esses ensaios. Então, você pode ter velocidades desde 800 até 4.500. A partir desse valor, 4.500, né, existe uma tendência aí que sejam materiais metálicos com velocidades acima, inclusive, de 5.000 metros por segundo, tá? Então aqui nós temos os exemplos. As argamassas de cal, elas geralmente têm valores aqui em torno de 800
metros por segundo, por serem materiais porosos e mais leves, né? Então, quando a gente analisa, por exemplo, os tijolos maciços, eles têm mais ou menos 1.800 quilos, então eles estão aqui nesse nível, né? Então, as velocidades ultrassônicas elas chegam a variar entre 2.500 a 3.500, tá? Enquanto que concreto, ele está ali, né? Um concreto denso, ele vai apresentar valores de velocidade maior, né, do que 3.500. No entanto, valores de concreto inferior a esses 3.500, eles também são indicadores importantes de época de construção e de sistema construtivo. Por exemplo, os concretos da década de 70 são concretos que apresentam valores de velocidade de propagação de onda em torno ali do 2.500, 3.000 metros por segundo, tá? Então, aqui existem algumas classificações, né, inclusive tem no CIB essa classificação de que valores de onda ultrassônica a partir de 4.500, eles dizem, né, induz-se que a qualidade do concreto é excelente. Para valores de velocidade de onda entre 4.500 e 3.500, a qualidade do concreto seria dita ótima. Para valores já entre 3.000 e 3.500, a qualidade pode ser indicada como bom. A partir de 3.000 abaixo, né, por exemplo, até 2.000, então ele se classificaria ali como um concreto com qualidade regular e, a partir disso, concreto com qualidade ruim. No entanto, esse parâmetro ele é restrito aos concretos modernos, tá? Os concretos... Os concretos atuais, eles realmente têm esses valores mais altos, tá? Como eu falei para vocês, né? Além de se verificar a qualidade do concreto, a homogeneidade de peças, então você também consegue perceber, encontrar o modo de elasticidade através dessas equações aqui que está lá na norma britânica. Essa VP seria a velocidade de onda medida, né, para transmissão direta, enquanto que a VER seria para transmissão indireta, que seria aquela transmissão que os dois transdutores estão na mesma face. Então, para a VP, para calcular, né, o modo de elasticidade estático, ele vai ser dado, né, VP é igual a raiz do modo de elasticidade estático vezes 1 menos o coeficiente Poisson, dividido pela densidade do material vezes 1 menos 2 vezes o coeficiente Poisson, vezes 1 mais o coeficiente Poisson, tá? Aqui embaixo tem a correlação para verificação das ondas no sentido R, que seria esse daqui, tá? Então, atualmente, no Brasil, para aplicação, né, em materiais de construção, nós temos duas NBRs, nós temos as metálicas também, obviamente, mas assim, no âmbito da construção civil, que a gente trabalha muito com concreto e argamassa e alvenaria, nós temos a 8802 de 2013, que trata da determinação da velocidade de propagação ultrassônica em corpos de prova de concreto, e a 16805, tá? A 16805, pessoal, ele traz um método para abordagem do ultrassom em 2D, né, principalmente em alvenarias. Eu queria que vocês dessem uma analisada nesse gráfico, tá? Em que nós verificamos a influência do tipo de brita, né, do tamanho da brita, na velocidade ultrassônica e também na resistência à compressão do concreto, tá? Então, a brita 0, ela apresentou aqui um valor de resistência um pouco maior, com velocidades de ultrassom também maiores e maiores valores de resistência à compressão. Portanto, é muito importante que para o material que você vai avaliar, ou você tenha curvas, né, de correlação similares, né, com materiais muito similares, ou então que você mesmo cria essa curva a partir de extração de testemunhos da estrutura. No processo de extração de testemunhos, obviamente, ninguém vai sair por aí tirando todos os 30 exemplares da estrutura. Não.
mas a distribuição de, por exemplo, 6, 7 corpos de prova, ele já é interessante para compor um tipo de curva dessa que você pode utilizar no seu relatório, tá? Para que se seja, né, mais confiável os resultados, então você pode também plotar, fazer uma curva tridimensional, né, digamos assim, correlacionando a resistência à compressão com a velocidade de propagação de onda e mais os ensaios de esclerometria, tá? Então, nesse caso, nós utilizamos esses dois ensaios e aqui vocês têm, por exemplo, um gráfico que correlaciona. Então, eu não posso fazer extração. Beleza, não pode, mas você, de repente, pode fazer esclerometria e ultrassom. Então, se dois ensaios eles estão sendo utilizados de modo para se correlacionar com a resistência à compressão, então isso já te dá uma certa segurança no emprego desses resultados. Tá? Aqui eu mostro para vocês o aspecto da NBR 16805, de 2019. Essa é uma norma muito interessante, que inclusive o nosso laboratório, né, participou ativamente, tanto da coordenação quanto da elaboração da norma. Tá? E aí, situações de emprego da 16805, para, por exemplo, avaliar a qualidade, né, e caracterizar a qualidade dos revestimentos de alvenarias tradicionais e também caracterizar as velocidades ultrassônicas. Então, nesse caso, nós temos aqui cerca de 16 painéis avaliados, existe uma certa diferença entre eles, mas o que esses resultados eles nos mostraram de mais interessante foi que os painéis, né, com fissuras, eles apresentavam uma configuração do seguinte modo: valores de velocidade maiores, né, maiores aqui na região da base e valores menores na região superior, tá? Então, isso foi uma configuração para painéis, né, bem aderidos, com resistência, com argamassa sem muitas fissuras. Para argamassa bastante fissurada e, portanto, com comprometimento da aderência com o revestimento, com o substrato, o que nós verificamos é que as velocidades elas não apresentavam diferenciação entre si. E isso por quê? Porque quando o revestimento ele não está aderido, as ondas ultrassônicas elas acabam passando pela camada mais rápida. E a camada mais rápida é evitar o vazio, evitar as fissuras. Portanto, é por isso que ela acaba passando somente pela camada de revestimento. Como a camada de revestimento tem uma densidade menor e mais porosa do que o próprio tijolo, então os valores eles acabam sendo valores menores e não se notam padrões de comportamento, né, decrescente de velocidade em relação à altura nessas situações, tá? Então, em resumo, é o seguinte: para painéis, né, bem aderidos e com boa qualidade, o que acontece é que a velocidade ultrassônica, né, o perfil ultrassônico, ele passa pelo revestimento, mas ele também passa pelo tijolo e depois chega ao canal 2. Quando a argamassa ela está deslocada, né, ou descolada, apresenta muita fissuração, ou um tipo de dano que impeça a propagação normal dessa velocidade ultrassônica, o que acontece é que esses valores eles acabam passando somente pela argamassa e, portanto, acaba não tendo tanta variação. Tá? Nós também já verificamos que as aberturas, né, como portas, janelas e óculos, eles também contribuem para interferências, né, na medição da velocidade ultrassônica. Especialmente, o que nós estamos vendo aqui nessa figura? Os efeitos, né, das aberturas na velocidade. Então, por conta dos fenômenos, imagina onde ela está chegando num determinado ponto, esse ponto ele não tem continuidade, mas tem ali uma quina, essa onda, parte dela é refletida de volta e parte se refrata, então nesse processo você tem um aumento da velocidade, tá? E esses aumentos de velocidade, eles podem influenciar em até 20% a velocidade de propagação da onda final. Mais um ponto aqui a ser abordado, que seria o emprego das ondas ultrassônicas para previsão
de carregamentos em paredes de alvenaria. No concreto, pessoal, não dá para ver muito isso. Por quê? Porque no caso do concreto, ele é um material muito homogêneo e com propriedades muito semelhantes entre si. Então, por conta da própria propriedade do concreto, né, da configuração de constituição, esses fenômenos eles não conseguem ser observados em peças de concreto, a não ser que você submeta a peça a um carregamento controlável e vá fazendo essa medição, tá? Aqui é um caso de estudo que eu queria trazer para vocês, né, que é um caso de estudo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, lá em Aracati, onde nós usamos o ultrassom para mapear as alvenarias e depois nós verificamos que existiam algumas alvenarias, né, nomeadamente o painel 3, que apresentavam divergência de configuração. Aqui, nesse tipo de análise, você vai analisar mais a padrão de distribuição do que propriamente os números, tá? Então, nós notamos alguns padrões que eram repetidos, e quando analisamos o painel 3, ele basicamente ele não tinha variação considerável na velocidade ultrassônica. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa parede aqui, possivelmente essa parede, ela estava, o ultrassom ele estava passando pela argamassa, tá? E aí, depois, através de algumas pesquisas, né, nós verificamos que, de fato, em 1982 houve uma inundação. Essa inundação ela chegou a demolir parte da igreja e parte foi reconstituída. Tá? Então, por isso, dessa divergência. Inclusive, é um trabalho que a arquitetura, né, a pessoa da arquitetura gosta muito, porque ele ajuda a identificação, né, das regiões não intervencionadas de uma edificação. Tá? Eles também podem ser utilizados para avaliar a injeção ou consolidação de elementos estruturais. Obviamente, cada vez que o material, que a superfície eles tem porosidade, menor é o valor da velocidade ultrassônica. À medida que nós vamos fazendo esse enchimento, o valor da velocidade ultrassônica ele aumenta, tá? Então, assim, dá para se monitorar a qualidade do serviço executado. Um outro ponto também seria a utilização dos dados ultrassônicos para se prever a capacidade resistente às alvenarias. Então, a gente nota aqui, por exemplo, uma alvenaria, né, muito distinta, né, com valor de resistência muito baixa, ele apresenta padrões de comportamento aqui que basicamente dividem essa parede monolítica em duas situações, né? Uma com velocidades muito baixas e o outro com velocidades um pouco mais altas. Essa segunda configuração, configuração B, ela mostra também um padrão intermediário, tá? Com valores mais baixos, né, distribuídos numa região menor do que no anterior, na figura anterior, e, portanto, é uma resistência intermediária, enquanto que o painel C, ele mostra uma parede de alvenaria totalmente consolidada, portanto, com velocidades mais altas, o que faz com que a resistência a compressão e tração da parede ela seja mais alta, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Não, né? Eu vou dar para vocês só uns 2 minutinhos para pegarem água. Eu também vou pegar uma água aqui, que a minha acabou, tá? Só um instante. Pronto, voltando aqui, ninguém tem dúvida, né?
Não, né? Então vamos lá. No caso aqui da termografia, pessoal, é uma técnica bastante utilizada para avaliar, né, anomalias em superfície, inclusive tem a indicação da uso da termografia para se verificar a existência de corrosão em tubos de transporte de inflamáveis, né, em superfícies metálicas, através de uma técnica de aquecimento, tá? Ela também é bastante utilizada na construção civil para se verificar a presença de infiltração. Nós temos duas ASTMs, né, e tem também uma norma já brasileira, tá, de termografia, mas as principais, né, essa ASTM 1933 e a AE 1862 de 97/97, que são normas que mostram, né, como fazer as medições adequadamente, né, como padronizar essas medições e como realizar essas medições em campo, tá? Então, inclusive, atualmente já se usa a termografia para verificar presença de fissuras, né, descolamentos de fachadas. Esse aqui é um trabalho do professor Elton Bauer, né, lá da Universidade de Brasília, em que ele mostra, né, que através da termografia é possível se verificar as diferenças de temperatura, né, entre um ponto e outro e indicar a existência de uma fissura, tá? Então, geralmente, né, como o ar ele acaba sendo, né, a depender da umidade, né, mas ele vai ser um pouco mais frio, as superfícies que apresentam uma temperatura, né, diferente, em contraste com a superfície, né, aqui no caso vocês estão vendo valores, né, aqui muito maiores, de torno de 40, alguma coisa, e depois tem zonas em que a temperatura ela está mais baixa, né, zonas em que a temperatura ela está aqui por volta dos 25 graus e outras zonas em que a temperatura ela está em torno dos 30, 39, tá? Então isso aqui seria um contraste interessante de temperatura. Nesse caso, a temperatura do ar ela está, né, mais quente do que a superfície, né? Possivelmente por conta dessa fotografia ter sido tirada ali pela manhã, então tem esses defeitos. Mas ao longo do dia pode ser que isso mude, né? Pode ser que o ar esteja mais frio, né? Um pouco mais frio, e também se for em regiões confinadas é possível que aconteça isso, e a superfície ela também pode estar um pouco mais quente, tá? Principalmente se ela está exposta a alguma fonte de calor direto. Então, a termografia você pode utilizar nessas situações. Aqui eu queria mostrar algumas situações, né, de aplicação, por exemplo, aqui na Basílica de São Pedro, em que você pode evidenciar a eficiência, né, do sistema de conforto térmico, né, que impede tanto a saída, mas também tanto a entrada de ar. Porque o que você vê, né, embora tendo aqui pontos de luz, nós não conseguimos ver pontos muito aquecidos, né, nessas regiões, tá? Então é bem interessante. Depois, né, aqui temos a Capela Sistina, que também é um importante, foi uma importante análise que nós fizemos para se verificar as probabilidades de fissuração e ocorrência de umidade nesses tetos, né, que são recheados de afrescos, tá? Então aqui você pode ver que existe uma maior concentração de ar frio nessa região aqui azulada, né, uma fonte de calor nessas regiões aqui, o que poderá gerar uma zona de condensação nessas áreas. E, portanto, né, também considerando que essas regiões aqui nós temos revestimentos com gesso, existe uma grande probabilidade de fissuração, principalmente nessas regiões aqui de fronteira entre uma região mais fria e uma região mais quente, tá? Um outro caso é o caso aqui do Coliseu de Roma, que seria uma outra aplicação da termografia. Nesse caso, para se verificar as diferenças, né, de materiais construtivos. Então, cada material construtivo ele tem a sua taxa de emissividade térmica, e com essa taxa de emissividade térmica, você consegue identificar, principalmente nas aplicações em estruturas históricas, você consegue, por vezes, ver o sistema estrutural. Em estruturas de concreto armado, se a face analisada está em contato direto com o solo,
você também consegue ver os contrastes, né, entre as alvenarias de enchimento e as vigas, e assim ter uma noção, né, a identificação dos elementos estruturais, tá? Ele já falei para vocês, né, que serve para a identificação das zonas de umidades e também identificação de zonas de provável fissuração, tá? Então, sempre nas termografias, vocês podem ver as regiões de contraste, tá? Aqui, por exemplo, olha, existe essa fissura ela foi monitorada, né, durante algumas horas, né, de um dia inteiro, e o que nós podemos perceber é que a fissura ela vai variando, obviamente, a temperatura, mas os contrastes térmicos, eles permanecem, né? Então, sempre aqui dentro da fissura, ele vai estar uma temperatura um pouco mais quente do que a temperatura aqui da parede, né? Então, à medida que vai anoitecendo, não se consegue tanto perceber, mas quer dizer, os gradientes vão diminuindo, mas se consegue notar a existência dessas fissuras, tá? Então, isso é um método bastante interessante, principalmente quando você tem fachadas muito rebuscadas, cheias de adornos, a termografia ela pode te auxiliar, né, para verificar esses contrastes e entender as regiões ali de fissuração, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? Não, né? Então, nós vamos seguir aqui no caso do pacômetro. Esse é um ensaio não destrutivo utilizado para a detecção do posicionamento das armaduras. Então, ele tem diferentes faixas de medição. Quando vocês forem fazer, ele não vai ficar nessas colorações, tá? Esse aqui não aparece, ele fica aqui dessa forma. As faixas de medição, né? É possível que se meça até 18 centímetros de profundidade, tá? E ele vai apontando, né, ele vai informando, ele serve para que você identifique onde é que passam as armaduras, né? Hoje em dia você também tem outros modelos que permitem também a verificação em tubulação, de materiais de madeira, né, materiais metálicos também no interior do elemento que você está analisando, mas o que é muito importante aqui é saber, né, que o pacômetro ele é auxiliar do ensaio de extração, tá? Em muitos dos casos. O pacômetro ele também é interessante, né? E o que diferencia ele das outras utilidades um pouco mais acessíveis é que ele consegue fazer a predição sobre a espessura da armadura, né? Como é que isso funciona? Você tem uma armadura, aquela armadura ela gera um campo eletromagnético, então à medida que esse pacômetro ele vai passando, ele vai alterando o campo eletromagnético do pacômetro, né? Porque ele vai encontrar um metal. Quando isso acontece, essa alteração de campo eletromagnético, ele consegue identificar, né, considerando aqui as espessuras de entrada, o diâmetro da armadura que você está analisando, tá? Então, existem algumas faixas de medição, né? A faixa de medição padrão seria essa daqui, né? Que vai até mais ou menos, ela tem uma precisão aqui de 2 milímetros e vai até 10 centímetros. Uma faixa de medição com sonda de ponto, né? Que seria até 15 centímetros. E a faixa de medição mais ampla, que seria 18 milímetros, e aí a medição ela vai ter uns 4 milímetros de erro associado, tá? Quanto mais próximo for a superfície, menor esse erro. Então, é por isso que é sempre interessante deixar ali a mais ou menos 30 milímetros, que é uma altura razoável, né, onde você sabe que é muito possível de encontrar aço, tá? E aqui nós temos alguns outros fatores, né, por exemplo, que podem influenciar nessas medições, que vai ser, por exemplo, a colocação dessas armaduras. Se as armaduras elas estiverem muito próximas das outras, então vai acontecer um efeito de sobreposição, e esse efeito de sobreposição ele pode te dar uma medida errada, tá? Por quê? Porque ele vai medir isso como se fosse uma barra com espessura maior, sendo que não é, tá bem? Então, aqui temos uma figura ilustrativa, né, do esquema do pacômetro, tá? Que vocês têm a linha central. Essa linha, essa luz, ela vai
ela vai indicar, né, qual é a faixa de medição que está sendo realizada. Essa linha central, ela vai me dizer quando é que eu localizo a armadura, e esses aqui, esses indicadores direita e esquerda, eles vão te dizer quando, eles vão acender quando você estiver mais perto de uma barra. Então, à medida que você vai se aproximando de uma barra de aço, ele vai acendendo e dizendo, olha, mais à direita, mais à esquerda. Esse aqui é uma versão um pouco inferior, né, mas que serve para identificar tanto metais quanto tubulação, madeira, tá? Enfim, alguns outros elementos no interior das paredes, tá? Vamos ver aqui o vídeo. Então, à medida que você vai passando, ele vai detectando, tá? E o sensor, o visor dele vai mostrando através de um ponto que você encontrou. Né? Essa sonda, ela vai usar uma banda de onda, né? Para verificar, né? E vai fazer isso, essa detecção através dessas frequências. E aí você vai poder verificar, né, não só a madeira, né, e a madeira, mas também outros elementos, como fiação, e é bem interessante, tá? E o bom desse esquema é que ele também pode ser empregado em várias superfícies, né, superfícies rugosas, superfícies lisas, como cerâmicas e tudo mais, tá? Dúvidas, pessoal, até aqui? Vamos falar agora do potencial de corrosão, então. Então, pessoal, o potencial de corrosão, ele é uma técnica, né, em que você analisa a existência de pilhas, né, no interior do concreto, onde você consegue verificar, né, a existência de cátodos e ânodos. Geralmente, a região catódica, ela é a região, né, que vai apresentar valores um pouco maiores, enquanto a região anódica ela vai apresentar valores mais negativos. Desculpa, as regiões catódicas elas apresentam valores mais tendenciosos ao positivo, enquanto que a anódica são valores mais eletronegativos, tá? Então, ela se baseia na medição, né, do potencial de corrosão numa estrutura de concreto através de um eletrodo, né, com sulfato de cobre com a solução saturada. Esse eletrodo ele é conectado a um fio, e esse fio ele precisa ser ancorado diretamente na armadura da estrutura que você vai avaliar. Então é necessário fazer uma abertura ali naquela armadura para que você possa anexar o fio, tá? Para fazer essa medição. E existem aqui algumas faixas de medição características, por exemplo, para concreto saturado com água sem oxigênio. Então, é possível que você encontre aqui valores típicos de potencial entre menos 800, né, menos 900 e menos 1000. Concreto úmido contaminado com cloreto, né, os valores vão variar ali entre menos 600 e menos 400. Concreto úmido sem cloreto, ele pode variar entre menos 200 e 100. Positivo, tá? Concreto úmido carbonatado pode variar entre menos 400 e 1000. Concreto seco carbonatado entre 0 e 200. E concreto seco não carbonatado também entre 0 e 200, tá? Em termos gerais, pessoal, você precisa analisar a região. Se é uma região que tem um pico negativo, existe um contraste aqui de potencial, né, diferenças aqui acima de 100, então é a região em que realmente ocorre ali uma pilha, tá? Então você precisa olhar esses potenciais e saber que a probabilidade de corrosão ela vai aumentar para valores mais negativos, tá? A corrosão ela ativa, ela vai ser esperada quando você encontra valores, né, valores muito negativos, mas que estão rodeados com valores cada vez mais positivos, tá? Seria essa situação. Quando você tem, imagina que aqui nós teríamos
menos 300 e menos 200. Eu posso dizer que existiu aqui uma diferença da velocidade, ou seja, essa pilha ela já está com a velocidade de corrosão um pouco menor, tá? E outro ponto aqui interessante é que diferenças de potencial de mais ou menos 100 microvolts em uma área de 1 metro quadrado, elas podem indicar a formação de uma pilha de corrosão ativa, tá? Então aqui vocês têm o esquema de medição. Aqui nós temos um concreto, né, uma barra de aço. O fio ele está conectado aqui à barra de aço. Temos um multímetro para poder medir a corrente, tá? E aí, ou você mede corrente, ou você mede a voltagem, tal. Então, pode usar um desses dois indicadores e depois fazer a transformação. Aqui nós temos o eletrodo, né, com um componente em cobre e uma solução de sulfato de cobre e uma esponja para facilitar esse contato, tá? Se nós estivéssemos em laboratório, nós iríamos ver esse ensaio na prática, como também alguns outros. Aqui alguns fatores que vão influenciar no potencial de corrosão. Primeiro, a umidade. Se não houver umidade, se o elemento não estiver muito molhado, os valores de potencial de corrosão vão ser pequenos, e ele pode interferir isso negativamente. A espessura da camada de concreto também, quanto mais a armadura ela está sobreposta, né, coberta por uma camada de concreto, então mais difícil é verificar esse potencial. A resistividade elétrica do concreto também influencia bastante, temperatura e teor de oxigênio nas barras de aço também são fatores que também vão influenciar e, portanto, eles são dignos de nota lá no relatório de vocês, tá bem? Vou apresentar aqui para vocês mais um caso de estudo. Esse caso de estudo aqui, por exemplo, é de um mirante em Iparana. Visualmente, você consegue notar que existe corrosão aqui nas regiões da base desse mirante. No entanto, nos pilares não há sinais claros de corrosão. Então, nós procedemos com o ensaio de potencial de corrosão na base dos pilares, né? Já falei isso mais de uma vez. Por que na base dos pilares? Porque na base dos pilares é onde nós temos maior densidade de armadura e tem uma possibilidade maior de ascensão de água, né, por conta da própria capilaridade do concreto, né, permeabilidade por capilaridade, tá? Então, aqui o que é que nós notamos? Nós notamos que mais ou menos a altura de 80 centímetros para cima, nós tivemos potenciais, né, positivos de 150, né, 130, 100, enquanto que aqui na base nós tivemos um potencial de menos 200. Note que esse potencial está rodeado por duas outras áreas que apresentam potenciais mais próximos de valores negativos. Então, aqui é uma região clara, né, que tem uma pilha ativa nesse concreto, tá? Nessa face do elemento. Partindo para o outro pilar, né, da torre 2, então nós identificamos 2 pontos com corrosão ativa. Os padrões permanecem, né, uma região altamente com valor de potencial de corrosão altamente negativo, aqui da ordem de menos 200, rodeados de regiões com valores de potencial de corrosão mais tendenciosos ao positivo, tá? Na torre 3 também mais um ponto de pilha ativa. E na torre 4 nós encontramos uma faixa quase que inteira de corrosão ativa, né? Então você nota também que por esse contraste, aqui, por exemplo, é uma região em que nós estamos notando menos 200 e menos 140, é uma região em que já houve uma corrosão, possivelmente começou por aqui, depois se propagou nas duas direções, e aqui a velocidade é menor do que nessas duas regiões, tá? Então aqui nós temos uma região ativa de pilha de corrosão, tá? Esse aqui é um outro caso de estudo que eu queria mostrar para vocês, em que nós mostramos o efeito da ação dos sais, né, de íons cloretos na velocidade de corrosão dessas estruturas, o impacto nas medições do potencial de corrosão, tá? Então, se você verificar, nós fizemos algumas medições de dezembro de 2017 a abril de 2018.
Os períodos, eles apresentavam temperatura média ali em torno de 27, né, 28 graus. Esse daqui foi o frame que foi marcado nessa parede. Isso aqui é uma estrutura de steel frame, né, então uma estrutura metálica toda recoberta por um concreto projetado, e foram feitas as marcações de 20 por 20, tá? Então, depois, nessas marcações, nós fizemos as medições em cada um desses quadrantes, mas escolhemos para monitorar ali nos gráficos posteriores alguns desses pontos, tá? Então, aqui, por exemplo, dia zero. O dia zero, nós basicamente já tínhamos um ponto de corrosão que era nessa região aqui a mais ou menos 2 metros e 20 de altura, tá? Dia 21, depois, né? Esqueci de dizer, nessa parede nós jogamos a solução de sal, né? Salina, com concentração de 1%. Então, na região, depois de 21 dias, você nota que a corrosão que antes estava já naturalmente nessa região aqui de 2,20 metros de altura, ela se propagou para praticamente 1/4 da área. Do dia 21 para o dia 29, então nós temos que a corrosão ela evoluiu para praticamente toda a região da placa analisada. E vocês notem que o contraste entre essa região aqui azulada, né, claro, e essa daqui diz o quê? Aqui você teve uma corrosão ativa do dia 21, entretanto, do dia 21 para o dia 19, essa velocidade diminuiu, tá? E aí, os valores de maior velocidade vão ser nessa região. Tá? Então, depois nós plotamos os resultados dos pontos para classificar quanto as regiões, né, em que a corrosão estava ativa. Então, nós usamos os valores de referência da ASTM, e os valores da ASTM, eles mostraram que, basicamente, né, o ponto 12, o ponto 9, o ponto 11 e o ponto 6, tá? Eles estavam em regiões de corrosão ativa. Os demais pontos aqui, ó, o P5, ponto 5, essa região, ponto 4 e o ponto 3, ele estava numa região de corrosão passiva. E aqui você tem uma região de incerteza, por quê? Porque é a região de fronteira. Então, as regiões de fronteira, nós ainda temos dificuldade em se verificar, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês um caso de estudo que nós realizamos recentemente, tivemos até a participação de alguns alunos daqui, né, dessa disciplina, em que nós fizemos um mapeamento do potencial de corrosão dessa estrutura, que é uma torre de resfriamento da Eneva, né, que é a usina termoelétrica. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou e como é que foram plotados os resultados, né, que eles foram totalmente integrados ao modelo BIM, tá? Vou passar aqui. Pronto, então o que vocês viram aqui nessa região, pessoal, nesse modelo, é que foram plotados os valores do potencial de corrosão, né, dessas vigas, depois com recorrência ao mapeamento de danos, né, e aí eu digo para vocês, não vale a pena fazer potencial de corrosão numa estrutura que notadamente você já sabe que tem corrosão, porque as fissuras ela já está lá degradada. Então, esse elemento ele precisa ser intervencionado, tá? Então, é dessa forma. Aqui em vermelho e amarelo foram selecionados, né, os graus de priorização na intervenção, sendo em vermelho mais urgente e amarelo uma intervenção mais a longo prazo, tá? Foi bem interessante esse trabalho, porque permitiu também a salvaguarda, né, desses dados.
porque muitas vezes você deixa sempre em relatório e acaba perdendo, né? Então, à medida que esses modelos eles forem atualizados, então mais informações sobre a vida útil daquela estrutura nós vamos ter, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Não, né? Então vamos ver aqui a resistividade elétrica. No caso da resistividade elétrica, ele é um ensaio bem auxiliar também do potencial de corrosão. Às vezes ele até são ensaios muito semelhantes. O de resistividade, ele mede basicamente a troca iônica, né? Na verdade, a troca de elétrons naquela região, tá? Então, aqui nós temos alguns valores padronizados, por exemplo, quando a resistividade elétrica do concreto ela é menor do que 5 quiloohms por centímetro, você diz que a probabilidade de corrosão é muito alta. Quando essa resistividade ela é entre 5 a 10, então é porque ela é muito alta. Quando ela é de 10 a 20, é uma probabilidade baixa, e quando maior do que 20, a probabilidade de corrosão é desprezível, né? Ou seja, quanto maior o valor da resistividade elétrica, quanto maior vai ser o valor da resistividade elétrica, menor a probabilidade de corrosão, tá? Esse daqui é uma adaptação que foi feita no laboratório para nós fazermos uns testes. Isso foi lá em 2008, por aí, né? Eu ainda estava na graduação, tá? Então, esse ensaio, ele se baseia, né, em 4 pontos, né, que são 4 eletrodos, em que se pode conectar na estrutura, né, pode-se deixar esses eletrodos fixos na estrutura, né, e para isso você precisa fazer a perfuração e a colagem deles, ou então existe um outro equipamento que ele faz a medição da resistividade elétrica de superfície, e que você só vai lá, coloca, né, e encosta, e mede a resistividade, tá? Mas é uma resistividade mais superficial. Isso aqui seria uma resistividade volumétrica, tá? Então, tendo o valor da corrente, você calcula o valor da resistividade, tá? Esse aqui é o que eu falei para vocês, que é o valor de resistividade portátil, tá? Então, primeiro você mergulha ele ali na água. E aí ele é colocado, né, pressionado no concreto, e depois é feita aqui a medição. Olha, apareceu aqui 33 quiloohms por centímetro, né? Então aqui é um concreto. Se nós fôssemos voltar aqui à nossa tabela de classificação, ó, 33, então a probabilidade de corrosão ela é desprezível, tá? Então você pode brincar com isso, né, e fazer medição em vários pontos, sabendo que cada um desses ensaios eles podem ir variando, né? Você pode fazer em vários pontos e depois construir mapas de medição, tá? O ensaio de resistividade, né, ele se aplica apenas às estruturas metálicas de concreto armado? Não. Ele também pode ser aplicado, né, a alvenarias, por exemplo, para se verificar a presença de sais solúveis, para se avaliar a umidade das amostras, tá? E para auxiliar, né, na identificação também de danos e de características de composição geológica das rochas quando nós estivermos falando de alvenarias de pedra, tá? Então, pode ser utilizado para esses ensaios também. No caso aqui do Ground Penetrating Radar, isso aqui é um trabalho muito interessante, até que a minha colega de doutoramento, né, a professora Raquel Martini, lá do Cefet de Minas Gerais, ele é muito semelhante ao do ultrassom. No entanto, ele se baseia, ele tem uma emissão de onda. Essa onda, deixa eu só colocar aqui o vídeo, desculpa. Essa onda, o cabeçote, né, ele transmite e recebe, e na existência de obstáculos, ele vai fazer essa
perturbação da onda, e com a perturbação da onda, você consegue ter uma identificação, né, te possibilita identificar o material. Atenção aqui, ó, logo que a onda sai, ela vai passar por um período, né, de interferência das próprias camadas, e cada vez que essa onda vai passando de uma camada para outra, ela também vai sofrer essa perturbação. Quando a onda está no mesmo meio material e encontra alguma outra coisa, a perturbação ela é menor e a onda segue, tá? Então é através desse registro que se consegue verificar. Vamos ver aqui. Esse é um ensaio muito para se analisar o interior de paredes, né? O interior de paredes de concreto, de peças de concreto. Inclusive é utilizado na polícia forense, né, para verificação de objetos no interior de elementos, tá? Vou passar aqui. Vou colocar aqui de novo. Então, esse aqui é o princípio, né? O GPR ele vai fazendo a emissão, o obstáculo, a onda refletida, ele é captado, e o display ele transforma essa perturbação da onda em um sinal, tá? Aqui tem uma aplicação nessa área, então o GPR ele vai mostrando diretamente, olha só, você tem uma primeira área, né, que é uma camada, depois tem uma segunda camada, aqui você nota uma refração da onda por conta da existência desse tubo. Quando nós vamos passando de uma região mais úmida, menos úmida, para uma região mais úmida, então ele também mostra um contorno que vai indicar a transição de dois meios materiais, tá? Esse aqui é a antena que eu falei para vocês. O mesmo vídeo. Então, o GPR ele vem sendo utilizado, né, por vários autores, tem sido bastante empregado já na indústria de mineração, né, para se verificar a presença de minérios, tá? Na construção civil você consegue, inclusive, aplicar para detectar as armaduras em termos de profundidade, né, como vocês podem ver aqui, tá? Também pode ser utilizado em alvenarias para se verificar a existência de vazios ou então de outros elementos. Na área do patrimônio histórico ele também é muito utilizado, porque você consegue ver uma camada de transição que corresponde a essa primeira etapa, uma camada, né, com ondas mais perturbadas, que corresponde aqui, e as ondas estão mais velozes, tá? Então seria essa região, e depois uma outra camada, que seria essa camada aqui de finalização, que também tem propriedades igual à camada número 1, tá? Então, aqui tem um esquema, né, de utilização do GPR para identificação e localização de armaduras, tá? Então, depois eu vou até ver se eu encontro esse vídeo e coloco lá para vocês. Aqui, olha, mais exemplos aqui de localização de vazios, né, e verificação, né, do interior de elementos, principalmente elementos anisotrópicos, tá? E pronto, pessoal, foi isso que eu queria mostrar para vocês sobre ensaios não destrutivos. Eu acho que deu para a gente fazer uma grande recapitulação, né, do que vocês ainda não tinham visto. É realmente muito conteúdo, mas os conteúdos eles estão lá no Classroom, e depois também tentem buscar alguns materiais complementares para vocês entenderem um pouco a aplicação de algumas técnicas, tá? Depois eu vou deixar também alguns exemplos de relatórios técnicos para que vocês saibam como é que um relatório desse é feito, como é que esses ensaios eles são montados, para que vocês também tenham essa noção, tá bom? Temos alguma pergunta, pessoal? Então, não, né? Então, se não temos nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula, e boa semana aí para todos, tá bem?